A palavra do Senhor que vem a mim para liberar e para compartilhar com vocês neste dia, irmãos. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o Senhor me levou lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, e ele me deu os versículos 14 e 15 especificamente falando. E ali, irmãos, o apóstolo Paulo, nesses dois versículos em específico, ele começa dizendo que pela terceira vez ele estava indo ter, com os coríntios. E o apóstolo Paulo, ele dá muita ênfase, ele diz assim: eu não estou indo até vocês, esperando ou para que vocês me deem alguma coisa. Não, eu estou indo até vocês. Em outras palavras, eu estou aqui parafraseando para vocês entenderem. Pela minha preocupação para com vocês e com total consciência dos meus encargos, segundo aquilo que me foi confiado pelo próprio Senhor, eu estou indo ter com vocês para que vocês recebam de mim, para que vocês se aproveitem de mim. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele dá aqui um exemplo, e ele diz: não são os filhos que têm a preocupação de guardar algo para os pais, mas os pais para os filhos. E o que ele estava dizendo aqui, irmãos? Não só de algo natural, o que os pais fazem e deixam para os filhos, mas todos aqueles cujos foram estabelecidos pelo Senhor como uma autoridade de fazer, de estabelecer, assim como ele, como um apóstolo de Cristo. Toda a responsabilidade era dele, de dar, de fazer, de se desgastar, para que aqueles que precisam ser alcançados ou que precisam ser aperfeiçoados o sejam com diligência através do encargo que lhe foi confiado como apóstolo de Cristo. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando, irmãos. Tanto que no capítulo 10, se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele está ali defendendo o seu ministério. Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava dando ênfase de que ele tem plena consciência de todos os encargos que ele tem que passar por causa de ter sido inserido no ministério, assim como o Senhor se agradou de o inseri-lo. E o Senhor está falando aqui hoje, irmãos, não só para aqueles que foram confiados, que foram inseridos no ministério, mas em tudo aquilo que o Senhor te confiou a exercer e a manifestar aqui na terra. Mas tem uma ênfase aqui para aqueles que foram dados ao ministério, aos ministérios. De que o apóstolo Paulo deixa claro, não são vocês que têm que me dar algo. Vocês não têm que se sentir na obrigação de me dar algo. Mas eu me dou tudo de mim. E é isso, irmãos, que o amor genuíno é e faz. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. De que aquele que faz pela caridade sempre o faz com plena consciência dos seus encargos e nada espera em troca. Então, irmãos, o que o Senhor também está falando neste dia? As nossas frustrações sempre estarão ligadas quando nós esperamos de volta que aqueles que estão recebendo de nós faça algo de volta por nós, irmãos. E Jesus, ele foi claro com isso, irmãos. Ele se deu, ele se entregou, ele deu tudo de si para que todos aqueles que creem não só fossem salvos, mas para que recebessem o poder de também serem chamados filhos de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está dando essa ênfase. O encargo é meu. Eu fui estabelecido como apóstolo de Cristo, então eu que vou fazer. E eu vou fazer tudo aquilo que me cabe, de acordo com a medida que eu recebi do próprio Senhor, sem que vocês achem que tem que me dar algo em troca. E aí até Paulo, um dos versículos antes, ele até se desculpa. Se em algum momento eu fui um peso para vocês, eu me desculpo, eu peço perdão. Porque não é isso. Eu não estou aqui para ser um peso. Eu não estou aqui para que vocês achem que tem alguma obrigação de volta para comigo. Mas em que eu tenho consciência de todos os meus encargos e assim só tenho que entregar, só tenho que transbordar. E vocês, assim, se aproveitem de mim, recebam de mim. E aí no final do versículo 15, o apóstolo Paulo fala, quanto mais eu vos amo, mas eu faço isso com total alegria,
Quanto mais eu vos amo, menos eu sou amado. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Eu não espero receber nada de vocês em troca, mas eu vou amá-los com tudo que tenho, com tudo que eu sou, com tudo que eu recebi, com a plena consciência dos meus encargos. Mas, irmãos, em outras palavras, o que o Senhor também está falando hoje? Aquele que faz com a plena consciência dos seus encargos é porque entendeu, tem a plena consciência, porque já recebeu antes. A palavra do Senhor diz: ninguém pode dar, ninguém pode ter, sem que do céu não lhe foi dado antes. E para quem foi dado ao ministério, e seja, né, outra coisa que foi confiado a você, você só o faz porque você já recebeu do Senhor, porque você já foi recompensado pelo Senhor. É isso que o apóstolo Paulo, irmãos, também estava falando. E é isso que o Senhor está liberando neste dia. Irmãos, o ministério que nós fomos inseridos, que o Senhor nos confiou para aqueles que foram confiados ao ministério, ou outra coisa que te foi confiada, só será um peso, só será frustração se você fizer sempre esperando algo em troca, irmãos. Nós não estamos aqui para receber. Nós vamos receber coisas assim, até acrescentadas, que o Senhor decidiu fazer, não porque estamos fazendo de mais ou porque estamos fazendo de menos, irmãos. Não, isso é consequência daquilo que nós estamos vivendo para com o Senhor. Mas nós fazemos e temos que fazer com a plena consciência de que já recebemos antes, já fomos recompensados pelo Senhor. Então, a frustração de muitos ministérios e de muitas pessoas que vivem um grande propósito é justamente esperar ou até derramar o peso dos seus encargos, querer transferir o peso dos seus encargos para as pessoas. E que não é assim, irmãos. Os nossos encargos são nossos. Nós temos que viver e nós temos que responder a eles. Mas eles só serão, de fato, um peso se nós não tivermos a consciência plena deles e de que faz parte daquilo que nos foi confiado. Então, irmãos, que você entenda aquilo que o Senhor está falando nesse dia, que você receba essa palavra em nome de Jesus. Quando eu comecei a viver o ministério, o Senhor ministrou muito isso ao meu coração. Porque quando eu comecei o ministério, o Senhor falou, isso é só o começo. Porque eu já sentia no meu espírito que tinha muito mais coisas a vir. E recentemente ele tem falado dessas outras coisas, né? Então, estrutura ele já me deu, estrutura ele já nos deu para suportar, irmãos, os encargos. Mas nós precisamos ter a plena consciência para que isso não venha a ser um peso, para que não se torne em frustração do ministério ou dos ministérios, que assim também pode ser, que nos foi confiado, do propósito maior que nos foi confiado, irmãos, para que nós sigamos com esta consciência e leves, confiando no Senhor, porque nós já recebemos e já fomos recompensados por Ele. Irmãos, não é um peso, não é um peso, se nós temos a consciência. Vale mais do que a pena, irmãos, vivermos, transbordarmos e manifestarmos tudo aquilo que nos foi confiado, irmãos, para assim manifestarmos o reino, manifestarmos o nosso poder de filhos de Deus e assim desfazer cada dia mais as obras das trevas. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.